Oi, oi, eu sou a Sofia, a tua amiga literária para falar de romances, e hoje a gente vai falar do Elefante Branco na Sala, porque eu vou te contar quais foram as minhas maiores decepções literárias de 2025. Teve livro que uma galera amou e eu não gostei, teve livro de autora favorita, teve famosinho do BookTok, enfim, é um prato cheio pro cancelamento. Para começar, eu vou te dar dois adendos. O primeiro é que essa lista é por ordem de leitura e não por ordem de decepção. E o segundo é que livro estar nessa lista não significa que ele seja um livro ruim, só significa que ele não se alinhou com aquilo que eu costumo gostar e principalmente com as minhas expectativas que eu fui na hora de ler esse livro. Então tá liberado gostar, favoritar, indicar ele aqui. Eu gostei, eu não gostei, tu gostou, tu não gostou. A gente pode continuar sendo amiga sem problema nenhum. Dito isso, bora pro vídeo. Já vou começar essa lista me contradizendo, porque eu falei que ela não estaria em ordem de decepção, porém essa aqui foi sim a minha maior decepção de 2025, que foi Um Amor Problemático de Verão, da Ellie Hazelwood. Eu gosto muito da escrita da Ellie, eu tinha gostado muito do primeiro livro dessa duologia, então eu fui com esse aqui com muita sede ao pote, achando que eu ia amar, e foi um balde de água fria. Não funcionou pra mim porque eu não consegui comprar esse casal. Achei o cara extremamente grosseiro, mal educado, fala com ela todo atravessado, se acha assim o maioral. Ela também se incomoda em ser tratada como uma criança pelas pessoas ao redor dela, mas ela mesma tem comportamentos, né? Ela se comporta como se ela fosse uma criança. Então é muito difícil de defender. Pra mim isso aí não funcionou de jeito nenhum. Mas pra mim o maior problema desse livro é o fato dele ficar mencionando de 5 em 5 minutos a diferença de idade entre eles. O tipo de trope de age gap ele precisa ser muito bem escrito, muito bem feito, muito bem trabalhado. E eu acho que a Ellie Hazelwood aqui não soube fazer isso porque ficou muito chato, enjoativo, repetitivo. Isso estragou a experiência de leitura pra mim. Enfim, esse livro realmente não deu certo com o meu gosto, pessoal. Seguindo para Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Esse aqui foi uma leitura coletiva de um grupo de amigos leitores que eu faço parte. E lá na galera ele foi bem decisivo. Ou foi 8 ou foi 80. A maioria ou amou muito ou odiou muito. Pra não chegar com 7 pedras na mão, já vou te dizer que sim, tem algumas coisas que funcionam no livro, principalmente pra mim a ambientação. Eu acho que a Taylor ela tem esse talento enorme de escrever ambientações e personagens que a gente lê e acredita que aquilo ali realmente existiu, que aquelas pessoas viveram, que a gente vai botar no Google e vai achar aquela pessoa. E toda a ambientação da parte espacial, da parte da NASA, enfim, eu achei que isso foi muito bem feito. Essa pra mim é a maior qualidade do livro, mas não apagou ou diminuiu os defeitos dele pra mim. O que não funcionou pra mim nesse livro foi a protagonista dele, porque pense uma pessoa chata, insuportável, extremamente moralista, extremamente metódica, foi muito difícil aguentar ela até o final do livro. Mas sendo um pouco justa, eu acho que isso pode ter ocorrido porque a protagonista, que é o par romântico dela, é muito superior, é uma pessoa muito foda, uma mulher fodona, gostosa de acompanhar, ela é carismática, ela é querida, e a outra é totalmente o oposto dela. Então, talvez quando elas estavam juntas ali, principalmente nos momentos que elas estavam juntas, uma coisa sobressaía a outra, ficava muito claro como uma era uma água de chuchu e a outra era uma pessoa maravilhosa. Então, eu acho que talvez possa ter sido isso, mas de qualquer forma, infelizmente, esse livro não funcionou pra mim. Esse aqui eu não sei nem por onde eu começo, porque eu já prevejo que vai dar uma certa polêmica, que foi Melhor do que nos filmes da Lynn Painter. Esse eu já vou esclarecer que eu acho que a culpa é minha, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo gostar, eu não consigo me conectar, eu não consigo aproveitar romances de adolescentes, romance entre pessoas jovens. Porém, esse livro era tão falado, e eu tinha tantas amigas e seguidoras que pediam pra eu ler, falavam que talvez eu fosse gostar, porque realmente era um romance muito bom, que eu fui dar uma chance, eu realmente, genuinamente, tentei dar uma chance pra esse livro. Porém, debaixo do pé de maçã não vai cair laranja, né? Mais uma vez eu me estressei aqui com a protagonista sendo uma pessoa enjoada, chata, mal educada, grosseira, mimada, trata os outros mal. Foi muito, muito difícil me conectar com esse livro porque realmente a protagonista dele é insuportável. O romance em si eu também não consegui comprar, porque eu não consegui entender como uma pessoa como o Wes se relacionava, se importava, se conectava com uma pessoa insuportável como a Alice. Então, o romance em si, que é o principal ponto do livro, também não funcionou pra mim. De fato, esse livro não rolou e eu aprendi a minha lição de parar de tentar dar chances pra coisas que claramente vão contra tudo aquilo que eu gosto nos romances.
E aí vamos para um que me corta o coração colocar esse livro aqui, porque eu tinha altíssimas expectativas com ele, que é O Roteiristas do Amor, da Catherine Center. Esse aqui foi uma leitura coletiva do meu clube de romance. As meninas ficaram super curiosas, super ansiosas para ler, entrou para votação e ganhou logo de cara. Porém, foi um grande balde de água fria para mim esse livro. Enquanto em outros livros dessa lista o meu problema foi a protagonista feminina, aqui o meu problema foi o protagonista masculino. Eu achei ele extremamente grosseiro, mal educado, ele trata ela com grosseria em diversos momentos. Ele tem uma forma de agir, de pensar, de lidar com as coisas, principalmente em relação a eles dois, muito imatura, muito sem noção, muito que eu li, eu não entendi o que estava acontecendo, eu não conseguia entender por que um homem adulto agia daquela forma. E pra mim, o final fechou com chave de bosta. Realmente, não tem como defender. Eu detestei esse protagonista, esse livro pra mim foi um grande nada a ver, foi uma grande decepção de 2025. E pra encerrar essa lista, vamos de Pimenta e Mel, da Boluba Balula. Esse aqui foi a minha última decepção do ano, também foi leitura coletiva lá do Serafina Book Club. E esse aqui, mais uma vez, é um desencontro de opiniões e de gostos, porque os protagonistas são muito jovens. Em minha defesa, esse aqui eu não fazia ideia que eles eram tão jovens, eu achei que eles tinham ali seus 30 a mais, porém eles estão no começo da faculdade, então eles estão no início dos seus 20, recém-saído da adolescência. Para além das atitudes imaturas de jovens, outra coisa que me incomodou profundamente nesse livro foi a linguagem que eles usam para se comunicar. Eu não sei se isso foi uma questão da escrita da autora ou da tradução. Eu tendo a acreditar que tem mais a ver com a tradução da história do que com a escrita, porém eles usam palavras como boy lixo, lacrou, falciane, umas coisas que a gente usava há 10, 12 anos atrás. Então toda vez que eu li esse tipo de palavra num livro tão atual, que foi escrito nessa década ainda, né, eu me desconectava com a história, eu não conseguia me conectar com aquilo ali, porque eu li uma palavra dessas e me dava uma vergonha ali tão grande que eu perdia o que eu estava fazendo na história, eu me perdia daquilo ali que estava acontecendo. Então, realmente, infelizmente, eu queria muito ter gostado desse livro. Tem aspectos bons, quando ele trata as coisas com seriedade, não puxa essas conversas, não traz um drama desnecessário, é muito bacana e a escrita dela é boa. Tirando essa parte desse tipo de gíria sendo usado, que realmente não tem como. 2005 foi um ano de muitos livros bons, inclusive a gente vai ter lista de melhores e lista das maiores surpresas, porém esses aqui realmente não funcionaram pra mim, mas acontece, né? Vai rolar livros bons, vai rolar livros ruins, todo ano isso vai acontecer e tá tudo certo, a gente segue o baile. Agora me conta qual foi a tua maior decepção literária de 2025 aqui nos comentários. Aproveita também para curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os outros vídeos dessa série. Tchau!